Sejam muito bem-vindos, iniciando o nosso módulo 2 de legislação de trânsito, infrações e penalidades. Definição, no início do nosso módulo, página 27. O que vem a ser infração de trânsito, né? Uma infração, ela é gerada com o não cumprimento das regras do Código de Trânsito Brasileiro, né, suas resoluções e demais ordens que vêm dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. A quem serão impostas as penalidades previstas neste Código de Trânsito Brasileiro? Bom, todos respondem de alguma forma. Quanto ao proprietário, caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas pela lei de conservação do veículo, inalterabilidade das suas características, seus componentes, agregados, também com relação à habilitação legal e compatível dos seus condutores e outras disposições observadas e respeitadas. Quanto ao condutor, ele responderá pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo. O embarcador será responsável pela infração relativa ao transporte de carga com excesso de peso nos eixos ou no peso bruto total. Ou seja, com relação à carga e o peso declarado na nota fiscal, fatura ou manifesto, né, se eles forem inferiores àquele aferido. Quanto ao transportador, será responsável pela infração relativa ao transporte de carga com excesso de peso nos eixos ou quando a carga proveniente de mais de um embarcador ultrapassar o peso bruto total. Transportador e embarcador serão solidariamente responsáveis pela infração relativa ao excesso de peso bruto total, se o peso declarado na nota fiscal, fatura ou manifesto for superior ao limite legal. Agora nós teremos aí na sequência as penalidades e as medidas administrativas. E a primeira delas, né, das penalidades, é a advertência por escrito. Então, possui caráter educativo. E observem, deverá ser aplicada sempre que a infração for de natureza leve ou média, não tendo o condutor cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses. Com relação à multa, será aplicada de acordo com a infração cometida, né? Observando que somente as infrações gravíssimas terão o fator multiplicador aumentado, né? De 2 a 60 vezes, tá? Somente as gravíssimas. Se o pagamento da multa, que é o que nós estamos falando agora, for efetuado até o vencimento, poderá ser feito por 80% do seu valor. Já a multa não paga até o vencimento será acrescida de juros de mora equivalentes à taxa Selic e de 1% relativamente ao mês em que o pagamento for efetuado. Observem no final da página 27, vocês têm aí as categorias de infrações referentes, né, que nós temos no Código de Trânsito Brasileiro. Então, observem, além das infrações, teremos a pontuação que será cumulativa no prontuário do condutor infrator e o valor dessas multas que não caem em prova, né, na prova do Detran. Não é cobrado valor de multa porque são valores variáveis, tá? Então, a pontuação da leve é 3 pontos, da média 4, da grave 5 e da gravíssima 7. Passaremos então para a página 28. Página 28, ainda falando das penalidades. A próxima é suspensão do direito de dirigir. Então, quando ela será imposta? Número 1, sempre que, conforme a pontuação prevista, o infrator atingir no período de 12 meses a seguinte contagem de pontos. Letra A, 20 pontos, caso constem 2 ou mais infrações gravíssimas na pontuação. Letra B, 30 pontos, caso conste uma infração gravíssima na pontuação. E letra C,
40 pontos, caso não conste nenhuma infração gravíssima na pontuação. Depois vocês vão verificar na página 29, onde consta a observação, fala o seguinte: o condutor que exerce atividade remunerada ao veículo, independentemente da natureza das infrações cometidas, facultado a ele participar de curso preventivo de reciclagem, sempre que no período de 12 meses atingir 30 pontos, conforme regulamentação do CONTRAN. Ou seja, como ele utiliza o veículo para atividade remunerada, ele terá a oportunidade de fazer um curso preventivo de reciclagem atingindo 30 pontos. E aí, ele não será suspenso, né? Ok? Bom, quanto aos prazos da aplicação da penalidade, são suspensão de 6 meses a 1 ano, e no caso de reincidência, no período de 12 meses, a suspensão será de 8 meses a 2 anos. No item 2, que fala o seguinte: por transgressão às normas estabelecidas neste Código, né, a questão da suspensão, cujas infrações prevêem de forma específica a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Então, traz também os prazos da aplicação da penalidade nesses casos, que são suspensão de 2 a 8 meses, exceto para as infrações com prazo descrito no dispositivo infracional. E no caso de reincidência no período de 12 meses, a suspensão será de 8 a 18 meses, respeitando o disposto no artigo 263 do inciso 2. Exceções: a lei já excetua as infrações que exigem suspensão, mas cuja pena já está estabelecida em outra lei, como é o caso dos artigos 165, 165-A e 253-A, onde a pena de suspensão já está fixada em 12 meses. Quando ocorrer a suspensão do direito de dirigir, a Carteira Nacional de Habilitação será devolvida a seu titular imediatamente após cumprida a penalidade e o curso de reciclagem, tá? Então, a pessoa não poderá dirigir, né? Ele foi suspenso, e após cumprir o prazo aí estabelecido, né, pelas normas, feito o curso e a prova, ele receberá de volta a sua CNH. Bom, a suspensão será aplicada a todas as infrações gravíssimas, tá? Suspensão do direito de dirigir. Vou dar um exemplo aí, então, de suspensão do direito de dirigir. Número 1, da página 28. Dirigir sob influência de álcool em qualquer concentração por litro de sangue ou de qualquer substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica. Artigo 165. Observação: a suspensão de 12 meses do direito de dirigir, retenção do veículo, recolhimento da CNH e multa aplicada 10 vezes. Olha aí o fator multiplicador. No caso de reincidência, no período de 12 meses, a multa será dobrada. Depois vocês observem, né, as outras situações que terão a suspensão do direito de dirigir ainda nessa página. Página 29, falaremos aí da penalidade de cassação da CNH. Quando ocorrerá? É quando o condutor tem sua CNH recolhida e são eliminados todos os exames que tenham sido realizados para sua pauta. Quando ela será aplicada? Eu vou seguir o mesmo exemplo que eu dei anterior da suspensão do direito de dirigir, que consta aí na letra B da página 29. Dirigir sob influência de álcool ou de qualquer substância entorpecente, ou que determine dependência física ou psíquica. Observem, o condutor foi suspenso, né, porque uma autoridade de trânsito percebeu que ele estava fazendo uso, né, de álcool ao conduzir o veículo ou substâncias psicoativas. Porém, ele foi suspenso e não poderia dirigir. Aí, ele tinha que fazer o curso de reciclagem, certo? Ele pegou o carro dele, estando suspenso, e foi fazer o curso presencial. Passou numa blitz. Ou seja, terá a cassação da sua CNH, né? Vai eliminar tudo, ele terá que fazer um novo processo de habilitação. Então, a cassação da CNH será aplicada
No caso que nós já falamos, né, do condutor estar suspenso e dirigiu, né, assumiu a direção do veículo. Também, quando for condenado judicialmente por delito de trânsito e quando o condutor for reincidente no prazo de 12 meses em algumas infrações. Dentre elas, nós já falamos sobre dirigir sob influência de álcool. E aí, fala na letra A, dirigir com habilitação de categoria diferente à categoria do veículo que esteja conduzindo ou entregar a direção para a pessoa que esteja nas mesmas condições. Letra C, disputar corrida com espírito de emulação, né? É o pega, é o racha, ou participar de competições esportivas ou exibições perigosas nas vias públicas. Letra D, permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa que necessite e não esteja usando lentes corretoras de visão na ocasião. Letra E, permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa com a carteira nacional de habilitação vencida há mais de 30 dias. Aí é a questão, né, que nós todos temos que renovar a nossa CNH de tempo em tempo. Nesse caso aí, a pessoa já estava com 30 dias à frente, né, do prazo que ele deveria fazer essa renovação. Quanto à observação que aparece ainda na página 29, constatada em processo administrativo irregularidade na expedição do documento de habilitação, a autoridade expedidora promoverá seu cancelamento. E, decorridos 2 anos da cassação da CNH, o infrator poderá requerer sua reabilitação, submetendo-se a todos os exames necessários na forma estabelecida pelo CONTRAN. Daremos continuidade agora na página 30. Página 30. Próxima penalidade, cassação da PPD. Quando ocorrerá a cassação da permissão para dirigir? É a primeira habilitação, né, que vocês terão aí com prazo de 1 ano. Ocorrerá se o condutor, no período de 12 meses, ou seja, 1 ano, cometer infração de natureza grave, ou seja, uma grave e uma gravíssima, ou que seja reincidente em infração média, 2 médias. O infrator terá que reiniciar todo o processo de habilitação necessário à reeducação. Próximo é a frequência obrigatória em curso de reciclagem. É um curso teórico técnico, né, destinado a condutores habilitados e infratores. Então, deverá ser feito em empresa credenciada pelo DETRAN com carga horária de 30 horas aulas. Esse curso poderá ser tanto presencial quanto à distância, né? A prova que depois será feita nas salas do DETRAN terá 30 questões e esse condutor infrator terá que acertar no mínimo 70%. Quando que um condutor será submetido ao curso de reciclagem? Quando tiver o direito de dirigir suspenso, se ele se envolver em acidente grave para o qual tenha contribuído, se for condenado judicialmente por delito de trânsito e for constatado que está colocando em risco a segurança no trânsito.